programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. A Advocacia Geral da União entrou com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-ministro Pazuello permaneça em silêncio durante o depoimento à CPI da Covid-19. Sim, o ministro Pazuello quer ficar caladinho perante os senadores. Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo de hoje, meu filho. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Para gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Sexta-feira, Sexy Friday, meu filho. E, vamos lá. Se você tá pintando pela primeira vez aqui no canal, se ainda não fez, inscreva-se aqui no canal, por favor. Porque você ganha assim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente, de segunda a segunda, de domingo a domingo, eu estou aqui no youtube.com/Pablo Costa trazendo os vídeos com os assuntos que eu sei que você curte. Vamos lá. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, meu filho. Inscreva-se aqui no canal. Eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui. Você ganha, eu ganho. Você ganha, eu ganho. Nós ganhamos. Isso que é bom. Ative as notificações, sininho na fita. Muito vídeo no canal, muito conteúdo massa. Assim que eu posto, o YouTube te avisa, você assiste. Sininho na fita, beleza? Bora lá. A AGU, Advocacia Geral da União, entrou com um pedido ontem junto ao Supremo Tribunal Federal, que será relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sobre a AGU almeja, né, que o ex-ministro Eduardo Pazuello permaneça em silêncio em seu depoimento à CPI da Covid, que está marcado para a semana que vem, dia 19 de maio, né? Então, o que acontece? Vamos tentar destrinchar as coisas. Primeiro, a AGU representar Pazuello junto ao Supremo. Segundo, o aspecto legal do fato. Terceiro, o aspecto político do fato. No tocante, para homenagear Jair Bolsonaro, no tocante ao pedido da AGU, isso se justifica porque a Advocacia Geral da União ela pode fazer a defesa daqueles servidores públicos que estão na função ou que respondem por conta da função. Você compreende? Beleza. O general Pazuello hoje ele é general do Exército e ele responde por conta da função pública exercida enquanto ministro da Saúde. Então ele está lá não por ser general do Exército, não porque aconteceu algo que ele foi testemunha, mas ele foi convocado como testemunha, e essa palavra é chave que eu vou explicar daqui a pouquinho, na fundamentação do pedido da AGU. Então, legalmente, a AGU tem sim permissão para fazer a defesa e essa solicitação junto ao STF que contempla os interesses do ex-ministro Pazuello. Perfeito? Essa questão da AGU. Perspectiva jurídica. A legislação brasileira tem como princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Muitas pessoas acham isso absurdo e tal, não sei o quê, mas quando chegam no bafômetro depois de ter tomado umas, se negam a soprar o aparelho. É o mesmo princípio que fundamenta esses dois tipos de ação. Você não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Você é o Estado que se vire para provar que você é culpado de um crime ou não. Não é você que tem que ir lá e dar as cartas se entregando. O Estado que tem que gerar a prova da sua culpa. Não é você que tem que provar a sua inocência. Você entende a diferença? Então esse princípio de ficar calado no depoimento quando você é investigado é um princípio bastante nobre da lógica do direito penal brasileiro. Insisto, as pessoas que não sopram um bafômetro quando são abordadas depois de ter tomado umas, não podem reclamar de político, ministro, ou quem quer que seja, que opte por ficar em silêncio. É o mesmo direito. Você não produzir provas contra si mesmo. Mas aí entra uma grande diferença. Quando você é investigado, você tem esse direito. Quando você é testemunha, não. A testemunha tem o dever legal de dizer a verdade. Porque, senão, ela pode responder por crime. Caso ela minta, caso ela omita, ela pode responder por crime. É o que aconteceu, por exemplo, na situação de Weingarten, né? O Weingarten mentiu na CPI, a gente sabe disso. O Marcelo Queiroga, o ministro Queiroga,
omitiu no mínimo, ou foi ensaboado, foi sabonete para tentar escapar de questões, e sim, poderiam ser responsabilizados, inclusive com voz de prisão. Eu falei, me aprofundei nisso no vídeo da semana aí a gente comentou o depoimento do Weingarten. Então, foi uma estratégia usada pela CPI já não colocar essas pessoas como investigados de primeira ordem, para não repetir aquele espetáculo que já vimos em outras CPIs, do cara chegar lá, sentar, ouvir aquela palestra do parlamentar, do deputado, do senador, assim, não, eu prefiro não comentar. É direito dele. A CPI da Covid tentou se precaver disso e convocou todos esses personagens como testemunha. E a testemunha, como eu falei anteriormente, tem o direito de tem o dever de falar a verdade. O investigado tem o direito de ficar em silêncio. Qual é o X da questão? Gente, na prática, a gestão do Pazuello está sendo sim investigada. Na prática, Pazuello é sim investigado. E na prática, por mais que a gente gostaria de ver, quisesse ver para melhorar, para fugir do nó gramatical que eu me meti, por mais que a gente quisesse ver Pazuello explicando o inexplicável, é direito dele, enquanto na prática investigado, ficar em silêncio. Por isso, segundo matéria publicada pelo Poder 360, parêntese, sempre as matérias que eu uso para me calcar nos vídeos, elas são linkadas na descrição do vídeo. Clique lá e leia as matérias. Hoje serão 1, 2, 3, 4, 5 matérias. Uma do G1, uma da CNN, 2 do Globo e uma do Poder 360. Eu sempre busco vários órgãos de imprensa para você ter uma visão de várias abordagens do mesmo assunto, além da minha. Eu sempre mastigo as coisas para você, meu filho. Faça questão de só engolir. Por favor, não perca a oportunidade de só engolir. Já dou mastigadinho para você aqui, o caminho das pedras de várias fontes diferentes, para você compreender melhor o assunto, sempre na descrição do vídeo. Clica aí e leia, beleza? Leia. Sempre vai somar, cara. Sempre vai ajudar seu cérebro. Leia. O que acontece é que o Poder 360 já averigou que o Lewandowski deve concordar com a tese. Ele deve concluir hoje à tarde, hoje no final da tarde, final da sexta-feira, ele deve decidir em relação a esse habeas corpus impetrado pela AGU junto ao Supremo Tribunal Federal. E a tendência, pelo perfil de Lewandowski, isso é matéria do Poder 360, não fala não, mas pelo perfil das decisões pregressas do Lewandowski, eu acredito que ele vai concordar e o Pazuello vai conquistar o direito de ficar em silêncio. Isso sob a perspectiva jurídica. Até porque existe um movimento já de outras decisões do STF de esvaziar um pouco o poder de investigação das CPIs. Já te falei, as CPIs aí no processo de esvaziamento, o status quo da política, aliado a essas decisões do Supremo, vem enfraquecendo as possibilidades de constranger os investigadores que as CPIs têm. Então, esse poder vem sendo esvaziado ao longo dos anos, nessa perspectiva que eu acredito, junto com outras pessoas, de que que Lewandowski vá decidir favorável a Pazuello. Só que a política nunca só é a lei. A política envolve algo maior. A legislação é um dos itens da política. A política envolve um guarda-chuva maior, que é o guarda-chuva do simbólico, nossa própria existência em sociedade. A política é o grande ente regulamentado e não regulamentado que rege as nossas relações sociais, enquanto povo, enquanto sociedade. E a gente sabe que, moralmente falando, politicamente falando, para a opinião pública, alguém ficar calado em uma CPI é praticamente uma admissão de culpa. É uma admissão de responsabilidade. Então veja a encruzilhada que Pazuello, por irresponsabilidade, por vaidade, por sabugice, se meteu. Se ele falar, ele vai se comprometer, porque o que ele fez é indefensável. Deixe-me listar aqui os pontos que serão abordados pelos senadores junto a Pazuello. Recordes sucessivos nos números de morte por Covid. Recomendação de medicamentos e tratamentos ineficazes contra a Covid. Crise no fornecimento de oxigênio para hospitais, em particular em Manaus. Atraso na compra de vacinas. Esses são os 4 pontos em que os senadores pretendem se aprofundar no depoimento de Pazuello. Defender isso aqui é defender o indefensável, porque nós sabemos a gestão desastrosa de Pazuello
para resolver essas questões dadas pela pandemia que estavam sob a alçada do Ministério da Saúde. Por outro lado, ficar calado favorece a sua defesa sobre a perspectiva legal, mas moralmente joga ele e o Exército Brasileiro, por se tratar de um general da ativa, na lama moral, no hall dos constrangidos por não terem o que dizer perante os senadores. Veja que encruzilhada macabra se meteu o Pazuello pelas suas escolhas. Por ter topado servir a um governo que é construtor, que é potencializador do desastre que vivemos. Potencializador é melhor que construtor. Construtor não, porque isso não depende, mas potencializador do desastre que vivemos. Essa encruzilhada que Pazuello tem. Ou ele é humilhado e assume tacitamente uma culpa, porque aquele ditado que eu já falei que eu não gosto, mas ele é muito popular para não citá-lo. De quem não deve não teme, ou ele assume isso, que ele está temendo, ou seja, ele deve na perspectiva popular, ou então ele se compromete juridicamente. Definitivamente eu não gostaria de estar na pele de Pazuello. Aliás, eu não estaria, porque eu não teria topado essa roubada. Eu sou trouxa, né, Pazuello? Cada um que arque com as consequências para a própria biografia dos atos, das escolhas que tomou. E você fez suas escolhas, Pazuello. O senhor fez suas escolhas. Agora, arque com as consequências dela, que pelo jeito serão pesadas para o senhor. Rapaziada, eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixe seu comentário aí. O que você acha do ministro Pazuello, do general Pazuello, estar de forma constrangedora pedindo ao Supremo Tribunal Federal o direito de permanecer em silêncio durante uma CPI? Quero saber sua opinião. Deixa aí seu comentário. Eu respondo todo mundo, velho. Eu sento aí, ó, respondo todo mundo. Muito raramente alguém fica sem resposta. Só se entrar muito para militância política, eu não gosto de entrar nisso, né, cara? Eu sempre falo assim, eu não sou militante, eu tenho a minha perspectiva ideológica, mas eu sou jornalista, eu analiso os fatos sob o meu viés, sob o meu olhar perante o mundo, mas tentando sempre ampliar. Tento jogar olhares distintos. É o meu desafio aqui com você, é o que eu me proponho, é o meu pacto com você que me acompanha aqui no YouTube, é o que eu me proponho fazer. Espero que você esteja gostando aí. Se você chegou até aqui, velho, like, joinha na fita. Por favor, deixe aí seu joinha, porque isso faz o algoritmo reconhecer que você curtiu e faz o vídeo chegar mais longe. Sabe quando você entra na página inicial de YouTube e aparecem uns vídeos de canais que você não segue, semelhante a conteúdos que você usualmente assiste? É porque ele foi muito curtido, foi muito compartilhado, ele teve muita interação. Isso faz o YouTube reconhecer, pô, dá aquela fortalecida aí pra gente. Maravilha? Joinha é o mínimo. Lives no final de semana. Hoje, sexta-feira, 14 de maio, às 9 da noite, eu e André Rodrigues vamos receber o presidente do MDB goiano, Daniel Vilela. Vamos entender como é que está sendo a dor de superação da morte do pai. Nós recordamos que Maguito Vilela faleceu de Covid em janeiro, depois de uma longa batalha de meses ali internado. Veio a óbito em janeiro. Como é que está a cabeça de Daniel nesse momento, no mês de maio? Quais serão os próximos passos do MDB em Goiás? O que ele pensa do MDB nacional? O presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, vai estar trocando uma ideia conosco hoje aqui no canal, às 9 da noite. Amanhã, às 7 da noite, 19 horas, é um horário diferente, eu estarei aqui no canal com a Costa aqui, Dance With Myself. Eu e você e eu juntinhos. Você joga a ideia, você pergunta, eu respondo. Vamos ver se a gente consegue segurar aí umas 2 horas de live, mas depende de você. Se você não pintar aqui às 19 horas, é só uma live curta. Se você pintar, a gente troca uma ideia aqui por 2 horas, beleza? Hoje, Daniel Vilela, 9 da noite. Amanhã, 7 da noite, Costa aqui, Dance With Myself. Eu e você e eu juntinhos. Beleza? Rapaziada, uma excelente sexta-feira pra você. Espero você hoje aqui no canal. Espero você amanhã aqui no canal. E é nóis!